Oi, gente, vamos de volta, né? Mais uma aula de português da quarta-feira, dia 1º do 7, né? Começou o mês de julho de novo, né? E aí, mais um mês de inverno, né? Cuidados, tem que tomar mais cuidados aí, por causa da pandemia, do coronavírus. Mas, né, o ano está fluindo e a gente já chegou no mês de julho, quarta-feira, dia 1º do 7. E aí a gente vai dar continuidade ao nosso livro. Vocês vão pegá-lo e abrir lá na página 97, que tem um texto chamado reportagem. Na nossa última aula, eu havia pedido a vocês que lessem esse livro, essa reportagem, esse texto, para que a gente possa agora dar continuidade, né? Refletir um pouquinho mais sobre o que ele nos mostra. Na verdade, a gente já discutiu essa reportagem, né? Esse texto, reportagem, esse conteúdo no início do ano, né? E agora a gente veio só para poder recordar e sinalizar uns outros conhecimentos. Então, eu vou dar início à leitura. Vocês, se quiserem, podem estar acompanhando junto comigo, né? Que eu já dei tempo lá para pegar o livro e abrir na página 97. Acompanhem a leitura. Começa assim. Estudo identifica a regeneração de mais de 200 mil hectares de Mata Atlântica. Especialistas afirmam que houve uma redução no desmatamento da Mata Atlântica nos últimos 30 anos. De acordo com o relatório elaborado pela Fundação SOS Mata Atlântica, SOS significa socorro, né? E o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, 9 estados brasileiros apresentaram avanços importantes no processo de regeneração da Mata Atlântica. Os especialistas afirmam que os motivos para a expressiva marca ser alcançada vão desde o plantio de mudas de árvores nativas até causas naturais. Inclusive, Márcia Hirota, diretora executiva da Fundação SOS Mata Atlântica, destaca que 7 dos 17 estados presentes na Mata Atlântica já apresentam nível de desmatamento zero. Agora o desafio é recuperar e restaurar as florestas nativas que perdemos, embora o levantamento atual não assinale as causas da regeneração, ou seja, se ocorreu da forma natural ou decorreu de iniciativas de restauração florestal, ou decorre de iniciativas de restauração florestal. É um bom indicativo de que estamos no caminho certo. Analisa Márcia. Importante destacar o trabalho da ONG SOS Mata Atlântica em todo o território nacional, responsável pelo plantio de 36 milhões de mudas de árvores nativas espalhadas no país desde sua fundação. Embaixo tem um glossário que tem ali o significado das palavras expressivo, hectare e nativo. Expressivo, significado de importante. Hectare, unidade usada para medir a superfície da terra. Nativo, natural ou próprio de um lugar. E também é importante ressaltar que hectare equivale, né, essa medida aí equivale a um campo de futebol, essa medida de hectare, tá? Vocês fizeram uma leitura silenciosa lá, que eu já havia pedido, agora eu fiz a leitura para vocês poderem estar ouvindo e acompanhando, tá? Mas hectare equivale, né, do que eles foram falando aqui, ó, 10 mil metros quadrados, ou seja, aproximadamente um campo de futebol. O hectare equivale a 10 mil metros quadrados, ou seja, aproximadamente um campo de futebol. E aí vamos analisar um pouquinho esse texto. Nesse texto fala da Mata Atlântica, né, SOS. É uma ONG. O que é ONG? ONG são uma organização sem fins lucrativos que são independentes. Então, o governo, as prefeituras, o estado não ajudam.
São pessoas, né, que ajudam a preservar a Mata Atlântica, fazendo com que doações de plantas nativas. O que são plantas nativas, árvores nativas? São árvores que existiam em um determinado local, que foram desmatadas, foram arrancadas dali, cortadas pelo homem para produzir diversas matérias-primas para móveis, casas, construção civil e vários outros tipos, né, de objetos e coisas que se fazem com as árvores, né? E aí esse lugar, essa Mata Atlântica, ela existe em 17 estados. Aqui no Espírito Santo a gente também tem uma região de Mata Atlântica, então isso também tem a ver aqui com o nosso estado do Espírito Santo. Então essa reportagem ela quer nos mostrar como que está a Mata Atlântica que existe aqui no Brasil. Como que ela está sendo cuidada? Já está sendo desmatada ainda? Tem alguém fazendo algo, alguma coisa? Trata-se de uma reportagem falando sobre isso, né? Que da área nativa que foi desmatada, que foi feito queimadas, arrancar árvore, que desmatamento significa isso, está sendo recuperada. Não sabe se a floresta se regenerou, quer dizer, começou, né, a se regenerar, quer dizer, ela sozinha conseguiu se reconstruir, ou então foi por meio de várias instituições, ONGs, serviços, né, vinculados a esse fim, que plantou lá aquelas árvores que existiam no passado e que no presente não existiam mais porque foram arrancadas, desmatadas e por aí vai. Essa reportagem está dizendo isso. Tem um entrevistador, tem um repórter, né, tem a pessoa que foi entrevistada, o repórter que está entrevistando e as informações que colaboram com que a gente entenda o porquê que isso aconteceu, está acontecendo e o que isso precisa ser feito, como que isso pode ser mudado, as formas que tem que ser feitas. Vamos à interpretação desse texto. Página 80, 98 e 99. Aí vocês podem observar que tem o estudo do texto. Tem várias perguntas que vocês vão ter que ler com calma, tem pesquisas, tem tudo isso, mas a partir da paciência, da atenção, a gente vai conseguir fazer tudo certinho, tá? Não tem nada difícil, é só vocês prestarem bastante atenção. Eu vou ler algumas perguntas e vocês depois com calma vão fazendo em casa aí. Releia o título do texto e converse com os colegas. Então você vai reler o título e pensar, né? Por que foi feito dessa forma? O que quer dizer a palavra regenerar? Pesquisa lá, eu já dei um toquezinho para falar o que é. B. A Mata Atlântica é uma grande floresta brasileira? Há alguma parte dessa floresta no estado onde vive? Eu já falei, sim, existe. C. Sabendo que o hectare tem mais ou menos o tamanho de um campo de futebol, tente imaginar o tamanho de mais de 200 mil hectares da Mata Atlântica. É muito grande, muito, muito, muito mesmo. Tenta imaginar isso. D. A regeneração de mais de 200 mil hectares de Mata Atlântica é algo bom ou ruim? Dê a sua opinião. Pode fazer aqui no livro também, tá? Não precisa fazer no caderno, não. Agora releia o subtítulo do texto. Já estou na atividade 2. De acordo com ele, o desmatamento da Mata Atlântica tem 3 opções. Você vai assinalar uma, fazer um X em uma das 3 opções. B. Quando acontece a redução no desmatamento? Pensa lá, tá lá no texto. Lê lá de novo que você vai conseguir responder. C. Os especialistas dizem que o desmatamento da Mata Atlântica foi reduzido. Quem você imagina que são esses especialistas? Mais uma coisa que você vai ter que pesquisar. Quem são os especialistas? Vou deixar você pesquisar não, vou ser boazinha e vou falar essa resposta aqui. Os especialistas que podem falar que o desmatamento da Mata Atlântica foi reduzido é quem trabalha diretamente com esse propósito de estar ali perto. Então são os biólogos, são os geólogos, são fugiu agora. As pessoas que trabalham com engenharia, com ecologia, com geologia, os biólogos, os astrônomos, essas pessoas que estudam os relevos, os ambientes, as áreas de todo o Brasil, de todo o mundo, eles sabem se a área que eles estão pesquisando, que eles estão visualizando, teve um desmatamento maior ou menor.
tá? 3, releia. Inclusive, 3, releia a parte do texto. Inclusive, Márcia Irota, diretora executiva da Fundação SOS Mata Atlântica, destaca que 7 dos 17 estados presentes na Mata Atlântica já apresentam um nível de desmatamento zero. Aí tem a letra A. O que você entende por desmatamento zero? Aí tem duas opções para você também marcar um X. Há desmatamento ou não há desmatamento, né? Você vai marcar um X aí na resposta que você entender como correta. Na letra B, circule o trecho que explica quem é Marta Irota. É nesse texto que tem aqui no número 3, não é lá naquele texto lá não, tá? Do início da página 47 não, é aqui na página 97 não, na página 98, nesse texto que a gente acabou de ler, esse pedacinho. B, circule no trecho que explica quem é Márcia Irota, é nesse aqui. C, por que será que o texto conta aqui o que Márcia Irota disse? Na letra C, você não precisa responder aqui, você só tem que entender o porquê que ela falou isso, tá? Não precisa responder no caderno, não. Virando a página 99, tem atividade 4. E aí tá assim a pergunta. O texto lido diz que a destruição da Mata Atlântica diminuiu. Você acha importante saber o que acontece com a natureza? Por quê? Aí essa aí você vai responder lá no seu caderno, tá? E abaixo dessa pergunta tem um retângulo que diz assim: o texto que você lê é uma reportagem. Reportagens são textos que dão informações detalhadas sobre fatos que interessam as pessoas. É comum o jornalista entrevistar especialista no assunto tratado na reportagem e apresentar no texto os depoimentos dele. Igual eu havia falado, há uma repórter que entrevista uma pessoa, né, um entrevistador, no caso, eu entrevistando vocês. Número 5. Volte à página 97 e releia a legenda da fotografia. A legenda ajuda o leitor a entender. Tem duas opções: o tamanho da Mata Atlântica ou o tamanho da área da Mata Atlântica que já voltou a ter árvores. Vai marcar o X na resposta correta. Para falar sobre a redução do desmatamento da Mata Atlântica, o repórter usou quais desses recursos? Aí tem 3 opções: texto escrito, imagem ou texto oral. Vão marcar X aí em 2 opções. E debaixo desse número 6 tem: nas reportagens, as fotografias e legendas são importantes porque ilustram e complementam a informação do texto, tá? Reforçando aí a parte que fala sobre reportagens, né? Tá explicando. 7. Faça o que se pede. Na página 97, circula o nome do site de onde foi tirada a reportagem. Tá lá no final do texto, o nome do site, vocês vão observar lá, vocês já fizeram essa atividade antes. B, além dos sites, onde mais podemos ler reportagens? Onde mais a gente vê reportagens assim? Em tudo que a gente vive em volta, ao redor da gente, a gente a todo momento está cercado de meios de comunicação que a gente pode ver reportagens dessa forma e de outras também, desse assunto e de outros assuntos também. Então pensem lá, da onde a gente consegue ler reportagens, ver reportagens, escutar reportagens que geram, né, essa pergunta. E 8. A reportagem que você leu fala sobre uma ONG. Você sabe o que são ONGs? Conheça algumas delas e conte aos colegas. Você pode fazer uma pesquisa. Isso também você vai fazer lá no seu caderno. Vai pesquisar. Eu já falei mais ou menos o que é ONG. Você vai pesquisar uma delas e vai colocar lá no seu caderno, né? Pode ser sobre animais abandonados. Pode ser sobre animais que estão com risco de extinção. Pode ser sobre Mata Atlântica.